E eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês nessa noite. Deus nos vem direcionando, e esse ano de 2019 tem sido um ano muito interessante, porque lá atrás, lá em dezembro, Deus nos deu a visão de que seria um ano de aliança, maturidade e crescimento, e eu estou com muita expectativa do próximo ciclo, porque eu creio que vai ser um negócio muito interessante. Vai ser, os sinais que Deus já dá desses próximos 4 meses são muito interessantes, depois eu falo sobre isso, mas Deus nos deu primeiro o ciclo da aliança, e como foi precioso, como foi importante para a gente renovar a aliança um com o outro. Tivemos o dia do pacto, vocês se lembram do dia do pacto? Onde nós celebramos a aliança, e foi muito, 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 muito especial, não é? O ciclo da maturidade não teve um dia-chave para marcar a maturidade, teve muita prova para testar a maturidade. Então, vou pensar 2 vezes quando eu for falar de maturidade de novo, porque esses 4 meses, né, especialmente o mês de maio, de junho, né, foram meses assim desafiadores, mas Deus nos deu vitória. Amém, irmãos? Estamos aqui fechando o ciclo da maturidade. Esse é o último domingo dentro dessa segunda ênfase, né? Sobre maturidade, e dentro da ênfase de maturidade, a gente tem trabalhado, não sei se os meninos têm a logo aí, o banner aí, sobre santidade e relevância. Ao longo de todo o mês de setembro, nós trabalhamos o tema santidade e relevância, porque não há como ser maduro e não há como crescer em maturidade sem se aproximar de Deus. E para mim, a palavra central desse mês de ministrações foi exatamente: chegue para perto de Deus, se aproxime de Deus, usufrua do caráter, do propósito, do favor de Deus para a sua vida, se aproxime dele, porque é na medida que a gente se aproxima de Deus, que a gente também recebe graça, força, unção, para ser relevante na nossa vida, para ter uma vida que vale a pena. Eu acredito que ninguém quer chegar ao final da sua vida e dizer assim: poxa, eu podia ter feito tanta coisa diferente, poxa, eu queria ter feito isso e não deu, eu queria ter feito aquilo e não deu, eu queria ter feito aquilo e agora não dá tempo mais. É horrível. Nós queremos chegar ao final da nossa vida e dizer assim: eu guardei a fé, eu cumpri a carreira, eu combati o bom combate, eu guardei a fé, eu segui, fiz o que estava para fazer. Pergunta para o seu irmão: você está fazendo o que você tem para fazer? Pergunta a ele. Está cumprindo com a tua demanda, com a tua agenda, com o seu propósito? Está ou não está, irmãos? Amém? Quem sente que está vivendo o propósito aqui? Está vivendo o propósito? Então, hoje, a palavra que Deus colocou no meu coração, dentro dessa dinâmica da santidade e relevância, está aqui, não é? É trabalhar unção e propósito. Porque, não sei se você presta atenção, eu vou ter que beber da água, né? É chique aqui a caneca, né? Parece até que a gente está na televisão, não é verdade? Mas, até perdi, fui brincar, não é? Sim, sempre que a gente vai na Bíblia, e Deus está para fazer uma coisa grande, Deus diz assim: santificai-vos, porque amanhã eu vou fazer maravilha no meio de vós. Você vai ver que nesse texto que a gente vai ler não é diferente. Samuel vai até a casa de Jessé, abre lá a sua Bíblia, e ele vai dizer: santificai-vos. É primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Porque na verdade, todas as vezes que você vai fazer uma coisa que está além da média, acima da média, que é onde Deus quer que a gente viva, você vai precisar de santidade. Vivendo na carne, você consegue chegar talvez na média, ter uma vida medíocre, mas se você quer uma vida excelente, você precisa viver em santidade. E esse é o recado, porque viver em santidade é viver na presença de Deus, viver em santidade é usufruir da presença de Deus. Então, acompanhem comigo o primeiro livro de Samuel, capítulo 16, a partir do verso 1, fala assim: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, ou seja, da cidade de Belém, porque dentre os seus filhos me provi de um rei.
Disse Samuel: como irei eu, pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos, olha aí a palavra, santificai-vos, e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e aos seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Presta atenção, que Samuel ainda não sabe quem é o rei. Percebe? É o homem cheio de Deus, é o profeta, é o cara que chega na cidade e todo mundo treme na base, porque ele é quase rei. É um moço de muita autoridade. Você vem em paz, a pergunta, né? É de paz a sua vinda? Mas esse moço, entre aspas aqui, poderoso, cheio de unção, cheio de autoridade, quando vai tomar uma decisão importante, o que ele tem que fazer? Santidade. Santificai-vos. Né? Diz assim: santificai-vos e vinde comigo, versículo 5. Ao sacrifício santificou ele a Jessé e aos seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo, fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos totalmente submetidos à Tua vontade, ao Teu poder e à unção do Teu Espírito. Você sabe que de mim mesmo, Pai, eu não posso. Então, por favor, fala ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Unção e propósito para viver uma vida excelente. Unção e propósito para fazer de fato diferença. Unção e propósito, pode deixar a imagem da santidade e relevância, por favor, Rodolfo, para ser relevante. Unção e propósito para que a nossa vida toque efetivamente a vida dos outros. O que a gente precisa para isso? O que é necessário que aconteça no nosso coração, na nossa vida, no nosso estilo de vida, no nosso espírito, para que a vida de Deus, que é essa coisa da santidade de Deus, se encarne, se manifeste. A Bíblia diz que a criação geme e aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. O que é necessário para que essa manifestação aconteça numa vida relevante? Numa vida que faça de fato diferença? Numa vida que deixe um legado, que marque uma história? Que você olha para trás e diz assim: valeu a pena. Amém, irmãos? Valeu a pena. Estou feliz pela vida que Deus me deu, estou feliz pela oportunidade que Deus me deu. Ontem eu fui ministrar na cidade de Carapebus, lá perto de Macaé, e fui falar num encontro para empreendedores, na nossa igreja lá. E tinha um grupo de pessoas lá esperando, aguardando para a gente ministrar, e tinham diversos profissionais. E a palavra que Deus me deu para eles é que eles tinham que sonhar, e sonhar alto, sonhar grande, sonhar em deixar um legado, em marcar o tempo deles. E tinha um irmão lá, não me lembro o nome dele, que é açougueiro.
não é? E às vezes a gente confunde relevância com lucratividade, embora ninguém ache ruim de ganhar um dinheirinho, não é verdade? Não tem problema. Mas aquele moço disse assim, olha, tem pelo menos uns 15 aqui na cidade que foi eu que formei. Né? Tem pelo menos uns 15 açougueiros aqui que foi ele que formou. Ou seja, a gente boa que está trabalhando com excelência na cidade, passou pela mão dele. Está deixando um legado. Está deixando uma marca. Está marcando a vida de pessoas. Se a gente perguntar pelos cabeleireiros de Petrópolis, a metade passou lá pelo salão do Adilson, não é verdade? Não digo a metade, mas um bocado, né, Adilson? Você já foi relevante na vida de alguém? Quem acha que já foi relevante na vida de alguém aqui? Você já foi? Você já ensinou alguém a trabalhar? Já ensinou uma profissão a alguém? Né? Você tem filhos? Se você tem filhos, você está sendo relevante na vida de um filho. E você tem alguém que foi de profunda relevância na sua vida? Quem tem? Alguém que te ensinou coisas importantes que você vai levar para a vida. Não é bom? Não é marcante? Samuel dá para a gente alguns exemplos e alguns princípios que são fundamentais. O primeiro deles é que para viver uma vida relevante, a gente tem que parar de tolerar o que Deus abomina. É interessante que Samuel é homem de Deus, mas Samuel estava insistindo demais com Saul. Saul se tornou altivo, arrogante. O livro de 1 Samuel conta de Saul profetizando no meio da rua, no meio de profetas, mas de repente Saul trata a coisa de Deus como coisa qualquer, e o Espírito de Deus se aparta de Saul, e Saul passa a ser atormentado por espíritos malignos. Deus tirou a graça, Deus tirou o favor dele sobre a vida de Saul, tirou a unção, tirou a autoridade. E Samuel, no coração de paizão, aquele paizão amoroso, ficou lá tentando cuidar de Saul, e Deus disse para ele assim: Samuel, até quando você vai ter pena de Saul? A família de Eli, e Samuel tem isso na memória, perdeu o sacerdócio, ou seja, Deus precisou levantar uma nova linhagem de sacerdote a partir de Samuel, porque Eli era tolerante demais com seus filhos. Eli permitia que seus filhos vivessem pecado associado com coisa santa, com coisa solene. E Deus disse para ele: ô Samuel, até quando, cara? Chega! Eu já larguei Saul de mão, ele não quer andar na minha presença, ele resolveu ser Deus dele mesmo. E eu não quero dizer aqui para você largar a mão de ninguém, mas eu quero te dizer em nome de Jesus que você precisa largar, romper coisas que você sabe que não alegram o coração de Deus. Você precisa romper com situações que são nitidamente impedimentos para que a sua vida cresça. Às vezes isso tem a ver com relacionamentos, e é claro que eu não estou falando de casamento, mas às vezes amizades distorcidas. No namoro ainda dá tempo. Um namoro doentio, por favor, não leve para um casamento um namoro doentio. Se está doentio no namoro, acaba com isso. Não é? Casamento não, casamento a gente luta, a gente busca restauração, porque foi feita uma aliança no altar, e ninguém que faça uma aliança na presença de Deus pode quebrar de qualquer maneira sem consequência. Tem consequência. Mas às vezes a gente fica arrastando situações, problemas, dificuldades, pecados, desobediências, obstinação, que a gente sabe que Deus já olhou e disse assim: não presta, não vai melhorar. Um determinado dia eu estava conversando com um moço e falando sobre um projeto de revitalizar uma determinada coisa, e ele disse assim: por que você vai enfeitar a coisa morta? Tem coisa que já morreu. A menos que Jesus ressuscite, você não vai conseguir mudar o quadro. Então a gente tem que ter coragem de dizer assim: esse ciclo da minha vida fechou, essa prática pecaminosa acaba aqui, essa minha tolerância com o pecado chega aqui, basta, acabou. Mas pastor, como é que eu faço? Porque tem coisas que, como Paulo, eu não quero fazer, mas eu acabo fazendo. Sabe qual é a dica que Paulo dá? Confessa. Confessa. Uma forma de você dar um ponto final a pecado é você expor. Entendeu? Porque ninguém vence pecado com esforço próprio. Ninguém vence pecado com força própria. Não existe isso. Então não precisava Jesus, não é verdade?
Precisava de Jesus. Ninguém vai conseguir vencer. Mas você quer vencer um pecado? Procura Jesus e procura um irmão e expõe o seu pecado. Procura alguém da sua confiança, alguém que é mais maduro que você, alguém que tem mais intimidade com Deus que você, e diz assim: olha, eu tenho uma coisa para abrir com você, eu tenho esse problema aqui, olha, eu tenho esse problema, olha, eu tenho problema com mentira, eu tenho problema com dinheiro, eu tenho problema na área de sexualidade, eu tenho problema, sabe, com a palavra, eu não guardo o que eu cumpro, eu me comprometo com as pessoas e quebro a aliança. Eu sou muito esperto, eu quero tirar vantagem em tudo. Fala com alguém, abre o jogo. Eu me lembro de uma pregação do pastor Jeremias Pereira, que aliás deve ser alvo das nossas orações, está enfrentando um momento difícil na vida dele. O pastor Jeremias dizendo que uma determinada noite ele chamou a esposa dele e abriu a caverna de horrores dele. Não é? Eu até acho que é importante você ter esse tipo de relacionamento com a sua esposa, de total abertura, mas há assuntos que você vai precisar de alguém que seja mais maduro do que você e a sua esposa para abrir. O fato é que você não pode continuar, e eu não posso continuar tolerando aquilo que Deus já disse, basta. Entendeu, irmãos? Não dá para dizer que eu estou me aproximando de Deus e continuo carregando pecado comigo, continuo carregando mentira comigo, continuo carregando, sabe, obstinação em fazer o mal comigo. Não existe, não é fato, não é verdade. Foi Moody que disse que ou o pecado te afasta desse livro, ou esse livro vai te afastar do pecado. Ou você permite que a graça de Deus te envolva e vai limpando, sabe? Vai para o fogo, porque no fogo, o fogo purifica, o fogo queima o pecado, o fogo te dá uma outra estrutura. É claro que eu não posso citar, mas na minha vida ministerial eu tenho exemplos de pessoas que me procuraram, confessaram os pecados, abriram a sua vida e disseram assim: essa é a minha verdade, me ajuda. E por tomar essa decisão, Deus honra isso, e Deus dá graça para vencer os desafios. Deus provê recursos, Deus abre portas, porque o que Deus procura é um coração verdadeiro, o que Deus procura é um coração sincero, que se entrega, de verdade. Como aquele fariseu, lembra da história entre o fariseu e o publicano? Não é que o fariseu chega, bate no peito e diz assim: ah, Senhor, o Senhor sabe que eu jejuo 3 vezes por semana, eu faço isso e aquilo. E o publicano chega e diz assim: ah, Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador, eu não sou digno da Tua presença, mas eu estou aqui. Seja honesto com você mesmo, querido, seja honesto com o Senhor, seja honesto com a sua casa, seja honesto com a sua família, abre a sua vida. Eu aprendi que aquilo que a gente esconde acaba saindo entre os dedos, sem controle. Sem controle. A gente não tem noção de como a nossa vida é transparente, de como o que a gente está sentindo está patente aos olhos dos outros. Algumas porque o Espírito mostra, outras porque humanamente é capaz de ver. É capaz de ver uma pessoa carregada, oprimida. É capaz de ver uma pessoa que reage à palavra com medo, que é instável, que é inconstante, que não avança, que não prospera porque está em pecado. E às vezes não é uma situação imoral. Às vezes é moral, é direitinho, é bonitinho, mas é pecado. Guarda rancor, é maledicente, sabe, é inconstante, não honra a presença de Deus, não avança da maneira que pode avançar. Tem ânimo dobre, ora está muito bem, ora não quer saber de nada, ora ama todo mundo, ora não ama ninguém, nem ninguém o ama. É pecado, é desonra para o corpo. Percebe? Deus diz para Samuel: Samuel, até quando, meu filho? Até quando você terá pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Tem um texto na Bíblia que é muito forte. Eu nunca tive coragem de fazer essa oração, mas já tive vontade. Mas nunca tive coragem. Que Paulo, falando de Alexandre Latueiro, ele diz assim: eu entreguei a Satanás para poder salvar a alma dele.
E aí você fica perguntando assim, como é que entregar para Satanás pode ajudar, né? É porque vai, apanha e volta quebradinho, entendeu? O problema é que numa dessa pode ir e não voltar, não é? Por isso que eu nunca fiz. Mas Paulo é Paulo, né? Paulo fez, eu nunca fiz. Nunca tive coragem, nem autoridade, nem sentido de Deus para fazer isso. Mas tem hora que precisa, né? Tem hora que você dá corda e deixa a pessoa sofrer as consequências do erro dele. Você já ouviu falar de uma história chamada codependência? Quem já ouviu falar de codependência? É muito comum no tratamento de pessoas aditas, de pessoas viciadas. E não é uma coisa fácil, nem simples. Mas você vai ver que muitas vezes, em muitos casos, do lado de uma pessoa viciada, tem alguém que vai e limpa a sujeira que ele fez. Normalmente é uma mãe, um pai, um irmão mais velho. Ele bebe, é alcoólatra, chega em casa, vomitado, sujo, aí alguém pega, leva ao banheiro, dá um banho, troca de roupa e coloca na cama. Quando ele acorda, ele não tem lembrança do estado que ele chegou. E o que ele faz? No dia seguinte, ele faz tudo de novo. Precisa ser interrompido o ciclo de codependência, de encobrir as consequências do erro. Se escolheu viver no erro, então que aguente as consequências, que viva as consequências do erro, que pague a conta que você resolveu bancar. Mas pare de ter pena de quem Deus já tirou a mão. Porque ao invés de ajudar essa pessoa, você está empurrando ela para o inferno. Você está empurrando para o inferno. E às vezes essa pessoa é você mesmo. Às vezes sou eu mesmo que tenho que me escancarar, parar de ter pena de mim. Vocês já viram falar de um negócio chamado autopiedade? Que fica assim, ai de mim, pobre de mim, né? Tem uma música do Oséias de Paulo, que eu gosto muito, que ela dizia assim: ninguém se importa com minha alma, ó triste choro. A música é assim, né? Tem gente assim, vivendo assim, meu Deus do céu, o sol está brilhando sobre você, a graça de Deus está aí todo dia, tem palavra de Deus para a sua vida, tem oportunidade, tem promessa, tem sonho. Fala com o teu irmão assim, desperta, irmão, em nome de Jesus. Desperta e aproveita a oportunidade da vida que está diante de você. Amém ou não? Amém. Faz sentido para você, irmãos? Faz sentido. Entende? Pare de tolerar o que Deus não tolera. Não seja mais misericordioso que Jesus. Tem gente boa e tem gente que é mais misericordioso que Jesus. Jesus já está disciplinando, Jesus já está descendo uma rede e você ainda está passando a mão na cabeça. Entendeu? Você é mais misericordioso que Jesus. Fala comigo assim, queima ele, Jesus, queima. A segunda coisa é que a gente precisa entender que nós somos ungidos para levantar pessoas. Lembra que eu estou falando de santidade e relevância? Santidade implica em abrir a minha vida e não tolerar pecado, porque Deus não aceita mistura. Não é que eu posso. Se eu pecar, a Bíblia diz, nós temos advogado junto ao Pai. Mas se eu quero viver no pecado, Deus não tem comunhão com isso. A segunda coisa é, então, eu preciso entender esse propósito que está sobre a minha vida. Se eu me aproximo de Deus, então eu não vou sair do lado do mesmo jeito. Se eu me aproximo de Deus, eu não vou sair lá da mesma forma que eu entrei. Eu vou ser transformado, eu vou ser modificado, a minha vida vai ser alterada. A segunda coisa, então, é perceber essa unção que está sobre a nossa vida. Quando Deus resolveu levantar Davi, Ele o fez por meio do profeta Samuel. E o que Samuel tem que fazer? Samuel vai ao encontro da família de Jessé. Samuel se encontra e leva essa família a se santificar. Né? Como nós lemos, né? Versículo 5, é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou a ele, a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. O que há aqui? Samuel tem a direção de Deus
de que havia um plano para a família de Jessé. Só que nem ele sabia muito bem como era isso, e muito menos Jessé e os seus filhos. Tanto que quando Samuel chega, Jessé acha que é problema. Entendeu? Jessé acha que Samuel está vindo aqui, é problema. É igual quando a gente chama alguém para ir na... Eu estou muito longe de comparar com Samuel, mas quando a gente chama alguém para ir no gabinete, eu fiz alguma coisa, pastor? Né? O que houve, pastor? Né? A gente já colocou uma mesa lá, cadeira, tem sempre um cafezinho para desfazer isso. O pior é que os pais às vezes não ajudam, né? Eu já vi pai dizendo assim, vou contar para o pastor. Aí as crianças crescem com medo do pastor e depois tem medo de ir no gabinete. Né? Pois eles acharam que Samuel ia trazer problema, mas Samuel convida essa família para a santidade. Porque Deus estava levantando aquela família para um reinado, Samuel não tem noção disso, mas para um reinado que não teria fim. Porque Jesus é descendente de Davi. Jesus é chamado de filho de Davi. Deus fez uma promessa para Davi, por conta do coração quebrantado de Davi, que nunca faltaria sucessor no trono de Davi. E como é que Deus fez isso? Fez de Jesus, descendente de Davi, da tribo de Judá. Nasceu em Belém. Lembra que Jessé é o belemita? Não é? Deus faz com que o rei dos reis seja descendente desse moço aqui. Que quem está sendo usado para levantar? Samuel. A gente vai achar propósito, irmãos, para a nossa vida, quando nós descobrirmos que a vida está além das nossas circunstâncias, além dos nossos problemas. Qual é a grande crise? Quando as crianças vão para a escola, no maternal, na creche. Qual é o grande problema? É tudo meu, não é assim? Não é assim a criança que vai, de vez em quando, eu não sei se o Benjamin já está nessa fase, Lu, de tomar e dar mordidas. Já está nessa fase? Já não? Ainda não, né? Mas chega uma hora que eles descobrem a boca e, meu Deus do céu, o Samuel tomou uma mordida no dia do aniversário dele, assim, na bochecha, assim, ó, pum, né? Quando era pequenininho, no aniversário de 1 ano, né? A criança, quando descobre que tem dente e pode morder, é um perigo, né? Porque eles aprendem que é deles, né? Eles estão acostumados com o quarto deles, com os brinquedos deles, tudo girando em torno deles. Aí quando vai para a escolinha, vira um drama, ter que dividir as coisas com o outro, tudo é de todo mundo. Mas na verdade a vida só começa a fazer sentido mesmo quando a gente começa a perceber os efeitos da nossa vida em outro. É por isso que é tão bom ser pai e ser mãe, e deve ser muito bom ser avô e avó. A gente vê os avós tudo bobo, né? Tudo bobo, e aqui assim, rindo à toa, com as canjicas, tudo de fora, não é verdade? A gente vê, porque, na verdade, quando um avô olha para os seus netos, ele está vendo uma extensão da sua vida que vai além dele mesmo. É por isso que é tão prazeroso ver um filho se realizar, ver um discípulo crescer, ver um discípulo ir mais longe do que você foi, porque a vida só faz sentido quando ela rompe com a esfera do eu, meu, para mim. Enquanto você vive uma vida muito voltada para você, você ainda está vivendo uma vida infantilizada, imatura. E aí dá problema. Dá problema. Por que você faz? O que a gente faz? A gente cerca essa vida de defesas, a gente cerca de senãos, a gente cerca de regras para chegar perto. E no mundo de adultos não tem esse negócio. No mundo de adultos a gente pede licença e vai entrando. No mundo de adultos não tem essa. Vai trabalhar e vai ficar de mimimi, né? Vai dizer assim, não, porque, né, falou assim comigo, disse assim para mim e tal. Não, no mundo de adultos a gente resolve os problemas, a gente conversa, a gente fala, a gente diz que não gostou, a gente diz assim, não aceita esse comportamento, você tem que me respeitar, o espaço é nosso. Não tem espaço para mimimi no mundo de adultos. Aliás, eu acho que o Campus Expansão adotou essa filosofia, né? Não é isso? A liderança tem uma brincadeira entre eles que é sem mimimi, não é isso? É isso mesmo? Sem mimimi. É isso mesmo, porque no mundo de adultos, irmãos, coisa mais feia, um adulto bicudo, dizendo assim, estou com raiva, estou chateado, né? Não mexeram no meu queijo, no meu bolo, não é? Nas minhas coisas.
tudo meu, para mim, eu gosto, eu quero, eu posso, eu desejo, eu. Misericórdia. Né? No mundo de adultos, no mundo de maturidade, a gente encontra propósito no serviço. Implantar uma semente que vai na vida do outro. Em levantar pessoas. Em despertar pessoas. E emprestar a nossa vida para que o outro chegue mais longe do que a gente já foi. Não é isso? Amém, irmãos? Pergunta para o teu irmão assim, se pode emprestar a sua vida para eu crescer? Pode, empresta um pedacinho só, algumas ferramentas que você tem. Pode me dar uma ajudinha? Me ajuda aí, irmão. Hein? Me ajuda aí, irmão. Me empresta um pouco dessa sabedoria que você tem aí só para você, hein? Olha, o Dário é uma pessoa brilhante, cabeça brilhante. Né, Dário? Tenho certeza, se você procurar o Dário, mas você precisa... Você conhece pessoas que têm alegria de servir? Falando do Dário, mas o Dário é assim, né? Alegria de servir. Você já viu gente ter problema com gente assim? Dificílimo. Eu nunca vi ninguém dizer assim, eu estou com raiva do Dário. Tem outros aqui, mas eu nunca vi Dário, não lembro de alguém dizer assim. Já vi o Dário bravo, nervoso. Mas nunca vi ninguém dizendo. Você conhece mais alguém que tem alegria de servir? Quem conhece alguém que tem alegria de servir? Conhece alguém? Conhece? Essas pessoas são queridas, não são? São bem-vindas, porque onde elas chegam, elas fazem diferença. Onde elas chegam, elas agregam alguma coisa. Não é? Mas quem tem uma cultura infantilizada, chega logo requisitando o quê? Espaço, reconhecimento, autoafirmação. Percebe? Então, queridos, se eu quero viver uma vida relevante, eu preciso achar propósito em levantar outros, nem que seja meus filhos, minha esposa, minha família, sabe? Nem que seja isso. Se você tem dificuldade de sair do espaço familiar, comece dentro da sua casa. Comece dizendo assim, eu vou orar pela minha família. Eu vou orar para que a minha família se converta. Eu vou orar para que a minha família cresça. Comece a servir. Você lembra de Jó? Quando foi que Deus mudou a sorte de Jó, irmãos? Quando foi, irmãos? Quando ele orava pelos seus amigos. Amigo tudo da onça, né? Os caras foram lá e pioraram a vida de Jó um monte. Mas na hora que ele achou graça para liberar aqueles amigos, para abençoar aqueles amigos, os olhos dele se abriram. Está na hora da gente esticar a cabeça assim, ó, dar uma olhada à nossa volta e olhar além da nossa própria realidade para perceber que a bênção fora do meu quintal, a bênção em viajar até Belém para abençoar alguém. Ontem eu viajei 4 horas para ir, 4 horas para voltar. Cheguei 3 horas da manhã em casa, mas voltei realizado, porque foi muito precioso. Eu cheguei lá e o casal de pastores tinham preparado, ficaram sabendo que eu estou de dieta, né? Tinha batata doce cozida, tinha aipim cozido, né? Tinha banana cozida, olha que beleza. Tomamos quase 2 garrafas de café, né? Tudo bem que não é tão low carb assim, né? Mas não era bacon, entendeu? Não era outra, então assim, carinho, graça, prazer de servir. E levei mais gente comigo para me ajudar, que me ajudaram a dirigir, me ajudaram a dirigir. Um servindo o outro, a gente cresce. Amém, irmãos? E por último, isso aqui é fantástico. Viva no padrão de Deus e não abra mão do propósito que está diante de você. Me chama muita atenção que quando Samuel chega na casa de Jessé, o que acontece? Davi está na casa? Não está. Quem é que entra primeiro? Eliabe, né? É o nome dele, não é isso? Eliabe. É Eliabe, não? Me ajuda aí, gente. Hein? Sucedeu que entrando eles, viu certamente Abinadab, né? Isso. Então chamou Jessé Abinadab. E Samuel disse assim, é esse. E Deus disse assim, ô Samuel, está enganado.
só porque o cara tem porte de guerreiro e tal, não é esse não. Deus não vê como o homem vê. Hein? Então estava certo, Eliabe mesmo, né? Deus não vê como o homem vê. Não é esse não. E vai chamando um por um, e não chega. Não chega a pessoa. Eles estão sentados à mesa já para jantar. A família de Jessé vai perder a oportunidade. Sabe por quê? Porque Jessé não tinha nenhuma expectativa em relação a Davi. Se não era um daqueles, certamente Samuel errou a profecia, não era da casa de Jessé. Mas Samuel diz o seguinte: tem mais alguém? Tem Davi, pastorzinho, provavelmente o mais novo, pois nós não vamos sentar à mesa enquanto ele não chegar. Manda buscar esse menino, porque nós não vamos sentar à mesa enquanto ele não chegar. E quando Davi chega, o que é que Deus fala? É esse aí, esse é o cara. Romário disse que Deus falou isso para ele, né? Mas foi para Davi, né? Deus disse assim: esse é o moço, unge ele, Samuel. E Samuel levanta numa coragem profética e derrama óleo sobre a cabeça de Davi, que é pastor de ovelhas, diz assim: de agora em diante, tu estás ungido para ser rei de Israel. Sabe o que eu fico pensando? Duas coisas. Quem são as pessoas que Deus vai usar das tuas mãos para levantar? Pergunta para mim, para quem está do teu lado. Quem são as pessoas que Deus vai usar da tua mão para levantar? Quem são? Porque você sabe que tem algumas pessoas que só serão levantadas por você. Você sabe disso? Tem pessoas que serão levantadas por você, porque a graça, a autoridade foi dada a você. Amém ou não? E a segunda pergunta é: qual é a unção que foi separada para mim e para você? Que está muito além da sua capacidade de fazer. Qual era o ofício de Davi, irmãos? Qual era o ofício? Pastor de ovelhas. Vocês acham que pastor de ovelha tem alguma credencial para ser rei? E um dos melhores que Israel já teve? Tem ou não tem? Não. E por que a gente acha que a nossa unção tem sempre a ver com o nosso ofício? Com o que a gente já conseguiu fazer até aqui? A unção de Deus para a nossa vida, muitas vezes, ela nos expande de maneira assim, atômica, sabe? Nos expande de uma maneira estrondosa. A unção de Deus na nossa vida, ela nos leva a um lugar que a gente nunca chegaria pelos nossos próprios esforços. Mas sabe qual é o problema? Às vezes a gente imagina que aqui tem um pouco de óleo, a gente pega a unção da nossa vida e a gente joga como se fosse um remedinho para ajudar a gente ficar na nossa mesma vida que a gente está levando até aqui. Na verdade, nós não reconhecemos a unção que foi separada para nós, porque às vezes nós temos medo de romper com a vida que a gente já organizou. Quem se lembra de uma época na sua vida que já passou, eu espero em Deus, né, que você tinha um namoro que durou um tempo, né? Eu vivi situações assim, que você dizia assim: será que vale a pena terminar? Dá tanto trabalho namorar, na verdade, aí começa tudo de novo, né? Não é assim? Já viveu essa história? Você vai terminar, mas vai dar um trabalho, né? Você já sabe que aquele relacionamento não é bom, você já sabe que tem que acabar, mas você fica pensando no trabalho que vai dar começar de novo. Tem alguém que já viveu essa loucura aqui, além de mim? Não? Só eu? Mais 1, 2, deixa eu ver, 3, vai aumentando, né? Meu Deus, você está vendo que o negócio não está bom, mas você fica com preguiça de terminar porque vai dar trabalho. E tem gente assim, tem gente que está com preguiça ou medo de abrir a vida para uma unção nova que Deus quer derramar. Eu tenho convicção, irmãos, que Deus está procurando uma geração que vai se abrir para a unção dele, como Davi se abriu. Davi é o homem que um dia depois, ou poucos dias depois da unção, vai levar marmita para os irmãos no acampamento, e chega lá, tem um gigante que está afrontando todo mundo, está atrapalhando todo mundo, e o Davizinho, pastorzinho, só que agora ungido para ser rei, diz assim: quem é esse incircunciso?
que está zombando do Deus dos exércitos, e os irmãos dele falam: fica quieto, Davi. Quem é? Eu vou lá enfrentar esse infeliz. E chega e consegue ir até a câmara do rei. Não é qualquer coisa não, irmãos. O baixinho era invocado, mas não era invocado, era ungido. Amém? E o rei pega toda a indumentária dele, entrega para Davi e diz assim: toma aqui, Davi. Davi deve tentar assim, ter todos engonçados assim: rei, não dá não, eu vou na força do Senhor. E eu cantei isso muito tempo, né? O Lucas puxou uma música do Velho Baú, né? Aí hoje, como é que é o nome da música, Lucas? Hein? Os que confiam no Senhor. E eu cantava lá na minha época de ministro de louvor, eu dizia assim: Golias, tu vens contra nós, quem lembra? Com espadas e lanças, mas nós vamos contra ti. Lembra, Gustavo? Em nome do Senhor. É assim. Davi disse: Golias, você vem com espada e lança, eu não tenho nada, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe por quê, irmãos? Porque tinha uma unção sobre a cabeça de Davi. Qual é a unção que Deus derramou, ou que Deus quer derramar sobre a sua vida? Você já reconheceu a unção que Deus separou para você? Pois reconheça, porque Deus tem chamado filhos, príncipes, sacerdotes, profetas, que não podem se acanhar, que não podem se acovardar, que precisam assumir o propósito profético da sua vida. Mas sem santidade, ninguém vai ver o Senhor. Sem santidade, ninguém vai ter uma vida relevante. Crê somente. Confia no Senhor e reconhece a unção que Ele derramou sobre a sua vida. E grandes coisas o Senhor vai fazer através da sua vida. Amém, irmãos? Eu queria te convidar a ficar em pé. Pode ser que, como na família de Jessé, ao seu redor as pessoas olham para você e não têm expectativa nenhuma a seu respeito. Mas na posição de Samuel, eu estou aqui hoje para te dizer que eu não abro mão do que Deus tem para fazer na sua vida. Eu não abro mão do que eu vi de Deus para este lugar. Eu não abro mão do que eu vi de Deus para a sua vida e para o que Ele sonhou com esse lugar. Nós cremos, irmãos, que Deus tem uma obra grande para fazer através de você. Através desta igreja, através desse campus aqui, através da catedral. Deus tem nos dado um sonho, uma visão, e você faz parte desse sonho. Você faz parte dessa visão. Você foi levantado, você foi arregimentado para viver coisas grandes. Mas isso tem pouco a ver com as nossas amenidades, com os nossos problemas, e tem muito a ver com a unção e com o propósito que está sobre a nossa cabeça. O problema é que a gente vive numa sociedade humanista, humanocentrista. A gente acha que tudo gira ao nosso redor. Que a gente vai ficar assim, depois assado, depois, sabe, torrado, e aí depois a gente vai viver. Não, tudo que a gente precisa é da mão de Deus sobre a nossa cabeça. Se a mão do Senhor estiver sobre a nossa cabeça, e se você temer nada a não ser o pecado, Deus vai te dar graça para viver o propósito. Então eu quero te convidar a vir ao altar e deixar que Deus coloque a mão sobre a sua cabeça. Deixa Deus colocar a mão sobre a sua cabeça e trazer revelação para você do sonho, do propósito que Ele tem para a sua vida. Sai do seu lugar e vem assumir o propósito que Deus tem para você. Pode vir, querido, pode vir em nome de Jesus. Tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti caminhar, tu és a direção. Aleluia. Cá, pastor. Tudo pode
passar. Aleluia. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir. Sim, Senhor. Nós nos rendemos à presença do Todo-Poderoso. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Coloca a mão sobre o seu coração e me ajude. Vamos juntos. Eu quero orar por você, mas eu quero fazer mais do que isso. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Você sabe o que Deus não tolera e que ainda permanece na sua vida. Você sabe quais são as áreas da sua vida que precisam de mudança. Então essa é uma hora de confessar pecados ao Senhor. Essa é uma hora de dizer: Deus, chega. Deus, eu quero me abrir, eu quero confessar o meu pecado. Quem sabe no altar mesmo, Deus vai te dar a direção de alguém aqui, de um dos líderes aqui, que você vai procurar, vai abrir o seu coração e vai dizer assim: olha, eu vou confessar o meu pecado, a minha iniquidade eu não vou mais esconder, e eu sei que Deus, irmãos, vai derramar óleo sobre as suas feridas. Deus, irmãos, que se importa conosco, vai derramar graça sobre nós e livrar-nos, porque a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, que nessa noite haja quebrantamento de verdade, haja mudança, haja disposição para deixar o pecado, para deixar a amargura, para deixar o ressentimento, para deixar o medo, para deixar a timidez. Deus, nós deixamos isso tudo para trás. Nós queremos que venha o reinado de Davi. Ó Deus, nós apostatamos do reinado de Saul. Nós queremos deixar para trás a arrogância, a altivez. Nós queremos deixar para trás tudo que nos atrapalha, em nome de Jesus, e assumimos o propósito de participar do Teu reino nessa cidade. Assumimos o propósito de participar daquilo que o Senhor está fazendo nesse lugar. Ah, Deus, nós queremos, como Samuel, ir ao encontro das famílias, das pessoas, ó Deus, das histórias que o Senhor quer restaurar, dos homens que o Senhor quer levantar, dos discípulos que o Senhor quer levantar. E às vezes essa família é a minha própria família, é a minha própria casa. Talvez hoje o Senhor vai trazer revelação de que você precisa tomar uma atitude em relação à sua casa, em relação à sua família, em relação aos seus filhos. Você vai ser profeta de Deus na sua casa, profeta de Deus na sua família, em nome de Jesus. Ah, Deus, e nós queremos agora, na posição de Davi, nos colocar debaixo da Tua unção. E agora eu queria te convidar a colocar a mão sobre a sua cabeça. Que a mão de Deus esteja sobre a sua nessa hora. Que a mão de Deus esteja sobre a sua nessa hora. Que venha óleo das suas mãos, óleo do Senhor sobre a sua cabeça, óleo para profetizar, óleo para crer, óleo para tomar posição, óleo para fazer diferença, óleo para assumir o lugar que você só pode assumir por Deus e na presença de Deus. Ah, queridos, o pastorzinho nunca venceria o gigante, mas o rei Davi, ungido para ser rei, não há gigante que possa resistir. Há uma unção sobre a sua vida, querido. Há uma unção sobre a sua vida. Creia nessa unção e viva por ela, viva por ela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que uma unção profética
seja estabelecido sobre essa unidade, sobre essa igreja, sobre esse campus, sobre os discípulos, sobre a liderança da tua igreja. Que haja unção desatada para crescer, para frutificar, para profetizar nessa terra o sonho de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que venha o teu reino, Senhor, e que seja feita a tua vontade, na terra e no céu. E a glória é tua, o poder é teu, a honra é tua, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor. Amém.